Primeiro, nós devemos dizer o seguinte, né? Há várias questões importantes sobre a questão do governo Bolsonaro. Primeiro, nós devemos dizer o seguinte, o governo Bolsonaro, que é um governo de um elemento fascista, porque o Bolsonaro é um fascista, nós sempre falamos isso daí, né? Não seguindo nenhuma cartilha acadêmica sobre o que seria o fascismo. Uma boa parte da esquerda nacional tem o mau hábito de ter assim uma lista de ingredientes de determinadas situações políticas. Então, aparece uma frase, aparece uma coisa, a pessoa fala assim, é uma revolução, daí alguém vem e tira do bolso uma lista, como se fosse uma receita de comida, e fala, revolução tem que ter A, B, C e D. Isso é uma coisa absurda, né? Não é uma análise política real, essa lista de ingredientes, porque não se trata de fazer um prato para ser saboreado, mas se trata de compreender uma realidade dinâmica, uma realidade viva e que está em movimento, em desenvolvimento. Então, o mesmo problema nós tivemos aí com o fascismo brasileiro, que é o seguinte, a esquerda brasileira, quase que na sua unanimidade, nega a existência de um fascismo brasileiro. Alguns falam retoricamente que o Bolsonaro é um fascista. O que eles querem dizer é que ele é uma pessoa de espírito antidemocrático, tá? O que não quer dizer que ele seja fascista, porque é muito genérico isso daí, tá? Nós, ao contrário, nós temos dito o seguinte, que o golpe de Estado, tá, que foi iniciado antes de 2016, com o objetivo de derrubar o PT e, indo mais além, promover toda uma modificação nas relações políticas do país, ele estava obrigado a desenvolver as tendências fascistas militantes dentro da situação política. Você não pode enfrentar, né, uma esquerda que conta com o apoio de dezenas ou até centenas de milhares de sindicalistas, de participantes de movimentos sociais, de movimentos estudantis, sem ter alguma força mínima militante para se opor a esse pessoal. Você não pode destruir isso daí só com uma campanha de tipo eleitoral, de tipo propagandístico. É preciso lutar efetivamente contra essas pessoas nas ruas, ocupar os espaços políticos, expulsar a esquerda de determinados espaços políticos. Nós assinalamos isso quando a direita começou a levantar a cabeça e falar em intervenção militar e tudo mais, né? Naquele momento, a maior parte da esquerda falou que isso daí era uma campanha para assustar as pessoas, que não tinha fascismo nenhum, que os fascistas que estavam aí, que defendiam a intervenção militar, eram meia dúzia de gatos pingados, que a gente não deveria se preocupar com eles, né? E isso daí foi em 2015, nós estamos em 2018, os fascistas de gatos pingados estão no governo. Então, isso é uma boa matéria para reflexão, né? Para uma reflexão crítica sobre o que as pessoas pensam. Bom, agora, né, essas mesmas pessoas vêm dizer o seguinte, que não tem nada de fascismo no Bolsonaro, no governo Bolsonaro, etc. e tal. O que nós deveríamos dizer? Nós deveríamos dizer o seguinte, o Bolsonaro em si é um fascista. Ele pode não ter a suástica no braço e tudo mais, mas por tudo que ele diz, por tudo que ele faz e pelos seguidores dele, é evidente que nós estamos diante não só de um fascista individual, isolado, mas nós estamos diante de um movimento fascista em desenvolvimento. Isso daí seria preciso que ficasse absolutamente claro. E da mesma maneira que os observadores incautos, né, e bem pensantes acharam que não havia possibilidade de que aqueles grupos de pessoas que faziam mobilização em favor da ditadura militar de 64 e tudo mais, e da intervenção militar, pudessem chegar a adquirir a projeção que eles adquiriram no cenário nacional, elegendo Bolsonaro presidente da República, nós também não devemos cair no erro de achar
que o movimento fascista em desenvolvimento atualmente, que não é extremamente bem organizado, não tomou conta das ruas totalmente, etc., não possa se desenvolver com muita rapidez. Esse seria um erro muito grave. Né? Seria não, é um erro muito grave porque é isso que o pessoal está falando. Eles estão falando o seguinte: o governo Bolsonaro não é fascista, porque para ser um governo fascista precisaria de tem aquela famosa lista de bolo. Isso é uma realidade, porque o Bolsonaro entrou, está aí a Constituinte e tudo mais. Agora, inexiste a possibilidade de que esse governo se desenvolva no sentido, seja de uma ditadura militar, que seria, no mínimo, uma ditadura militar semifascista, ou de um governo abertamente fascista. Não, essa possibilidade ela não está descartada de forma nenhuma. Tá? Nós temos que observar, não apenas nós temos que observar o desenvolvimento, tá, dessas possibilidades, dessas tendências, como nós temos que ter uma política, desde já, para combater essas tendências. Caso contrário, nós vamos adotar a mesma política que a maior parte da esquerda adotou diante do golpe, que era o seguinte: o golpe não vai acontecer. Aí você pergunta, mas por que o golpe não vai acontecer? Então a resposta era sempre uma resposta que era uma verdadeira feitiçaria. Por exemplo, a democracia brasileira é uma democracia consolidada. O que exatamente é uma democracia consolidada? Se é uma democracia, digamos assim, que tem centenas de anos, a brasileira não é consolidada. Quer dizer que ela não pode ser derrubada. Isso é uma bobagem, porque qualquer regime pode ser derrubado dadas determinadas condições. Por exemplo, se na Europa, né, a grande burguesia europeia não conseguir controlar a situação econômica, e eles têm muito pouca possibilidade de controlar, quer dizer, significaria aplicar a política neoliberal, a política dos banqueiros, e ao mesmo tempo ter um grande crescimento econômico que criasse um contrapeso à política de roubo do neoliberalismo contra a população, né? Exceto nessas condições, a democracia europeia, que é muito mais antiga e muito mais tradicional, digamos assim, né? Deixando de lado a palavra consolidada, do que a brasileira, ela vai desmoronar miseravelmente como um castelo de cartas. Ontem mesmo nós estávamos fazendo uma análise internacional sobre as eleições norte-americanas e eu mencionei que nas eleições do ano que vem, 2019, para o Parlamento Europeu, a expectativa das pesquisas, a expectativa demonstrada pelas pesquisas de opinião, são de que a extrema-direita europeia, em todo o continente, em toda a União Europeia, teria pelo menos 1/3 dos votos. Pelo menos 1/3 dos votos. Ela pode, inclusive, surpreender e ter mais, o que significa que ela se transformaria numa força de um poder extraordinário dentro da Europa. A extrema-direita já está no governo da Itália, um dos países chaves da União Europeia, e as pesquisas dão como nesse momento, né, uma realidade de que a Frente Nacional francesa, agora chamada de Reagrupamento Nacional, da Marine Le Pen, ela teria mais votos do que o partido que está no governo do Macron. Então, quer dizer, a ideia de que a democracia é inabalável, não vai acontecer nada, é apenas uma política de avestruz, né? É uma consagração da situação atual sobre a qual a pessoa não tem nenhuma avaliação. O regime dito democrático, né, independentemente do juízo que a gente faça sobre a democracia em geral, ele está periclitando no mundo todo. Na verdade, ele está sendo eclipsado pelo ascenso geral da extrema-direita mundial.